7ª tentativa, o número da perfeição. Bora ver se agora vai. 117º dia de quarentena. Estamos trancados dentro de casa há 117 dias. Mas tudo bem, vamos lá. 10 de julho de 2020, sexta-feira, 9h30 da noite. São 22 graus agora. Estão fazendo 22 graus. Pra mim tá um pouco frio, não muito, mas eu tô meio com a minha manta aqui. E vocês? Mas vamos lá. Eu fiquei responsável pelo capítulo 10 de Mateus. E o capítulo 10 de Mateus é algo muito importante na Bíblia toda. Ele tem 42 versículos. E Jesus começa a falar no versículo 5 e só vai parar quando começar o capítulo 11. Então, basicamente, do capítulo 10, eu quase não vou ter o que falar, porque Jesus já explicou tudo. Já tá tudo escrito ali, é só ir ler. E, gente, é tudo muito importante. Se eu fosse grifar, eu ia grifar tudo. Mas ok. Então, o capítulo 10 é dividido em 2 partes. A primeira parte vai até o versículo 26. E a segunda parte começa no 27 e vai até o último versículo, 42. Cada parte tem um título. E, baseado no título, eu escolhi um versículo que é importante em cada parte. Importante, eu achei que resumia muito bem cada parte. Então, a primeira parte, cujo título é Jesus envia seus apóstolos, eu escolhi o versículo 22, que diz: E sereis odiados de todos os homens, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse versículo é aquele típico versículo que você leva para a vida. Porque isso vai acontecer. Aconteceu naquela época, aconteceu na igreja primitiva. E se vocês prestarem atenção, está acontecendo muito agora. Demais. Nós estamos sendo perseguidos. Muito perseguidos. Não sei se vocês têm noção disso. Não é só naqueles países em que as fronteiras são fechadas, em que eles professam outra fé, o islamismo, seja lá o que for mais, e simplesmente matam os cristãos. Aquilo é uma perseguição já explícita. Mas aqui no Brasil já tem perseguição. No Brasil, nesse lado ocidental, que é um pouco mais leve, vamos dizer assim, já tem perseguição. Perseguição ideológica. Sim, ideológica. Se vocês prestarem atenção, o cristianismo é a única religião que é aquelas feministas, que esquerdistas, comunistas atacam. Por que será? Por que eles aceitam qualquer outra religião e não aceitam o cristianismo? Perseguição, gente. É o inimigo usando eles. Vocês acham o quê? Mas ok. Aqui diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se alguém ficar na tribulação, que Deus está repreendido em nome de Jesus, mas se alguém ficar na tribulação, perseverar até o fim, vai ser salvo. Não importa o que aquela pessoa fez, entendeu? Perseverou até o fim, vai ser salvo. Vamos para a outra parte. A outra parte, o título é A Entrega do Temor a Deus. Isso quer dizer que alguém, no caso Jesus, está explicando o temor a Deus. O temor a Deus não é o temor de Deus, é o temor a Deus. Isso quer dizer que nós temos que temer a Deus. Temer de ter medo mesmo de Deus. Ele é Deus, gente. Deus. Não é um presidentezinho qualquer de um país, uma superpotência. É Deus. Criou você, criou eu, criou a terra, criou o universo. E vai saber o que mais ele criou. Porque a gente só sabe que ele criou o universo, mas não diz que ele só criou o universo. Então, temer a Deus. O versículo mais importante dessa parte, para mim, foi o versículo 28, que diz: E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Viu? Deus. Então, preciso explicar isso aí? Não, né? Mas
Isso quer dizer que as perseguições que estão acontecendo, que vão piorar mais para frente, que vão ser muito mais explícitas até no Brasil, essas perseguições vão acontecer e vai ter muita gente que vai sofrer, vai ter gente que vai ficar na tribulação. E, gente, é muito sofrimento. E Deus está falando desde o começo dos tempos isso. Vai sofrer, vai ter aflição, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós temos que ir até o fim, porque não adianta temer o homem aí que pode, sei lá, te matar. Ele vai te matar, e aí? Deus vai te dar a vida eterna. Deus vai te dar o galardão. Você vai pro céu. Se você morrer aqui, já dizia Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Não sei se foi exatamente nessa ordem, ele pode ter dito morrer é lucro e viver é Cristo, mas o importante é que ele disse isso. Então, nós estamos vivendo seguindo o alvo, que é Jesus. E se nós morrermos, nós vamos estar com ele na glória. Olha que bênção. Então, de que adianta ter medo do presidente lá da China, que está matando os cristãos? De que adianta ter medo do Estado Islâmico, que também está matando os cristãos? Não adianta ter medo. De que adianta ter medo do Covid, que está matando todo mundo? Não adianta. O que adianta é orar, é crer em Deus, buscar, botar os joelhos no chão. É isso que adianta. Mas vamos lá. Eu também, lendo esse capítulo, e é claro que é Jesus que está falando, eu peguei várias partes aqui que para mim foram muito importantes. Já no primeiro versículo, Jesus fala uma coisa... Jesus fala não. Mateus escreve uma coisa muito importante já no primeiro versículo. E ele, chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. A gente tem poder para fazer a obra de Deus. É para isso que a gente tem poder, para fazer a obra de Deus. E aí tem do versículo 5 ao versículo 8. Muito importante também. E eu vou ler para vocês saberem por quê. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Trazendo para o meu contexto, para o contexto da igreja, para o contexto nosso em geral, as ovelhas perdidas da casa de Israel são os irmãos que estão desviados, são os irmãos que não podem ir para a igreja. Nós temos que buscar eles, ir atrás deles. E dizer o quê? E enquanto forem, pregai, dizendo: o reino de Deus tem se aproximado. A gente tem que ir lá avisar eles, dizer: olha, Jesus está voltando. Você vai ficar nessa? Vai ficar brincando? Tem que ser assim, gente. E aí vem o versículo 14 e 15, que eu achei super interessante. Vamos lá. E aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, partindo daquela casa ou cidade, sacudia a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso quer dizer que você faz a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Não importa se a pessoa vai ouvir, não. Você vai fazer a sua parte. Se ela quiser ouvir ou não, o problema é dela. Ela vai se ver com Deus. E aí vem o versículo 16, que para mim foi o versículo mais interessante da Bíblia toda. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Sede sensatos como as serpentes. Gente, vocês não é para ser aquele povo ingênuo que acredita em qualquer coisa, que é bonzinho, sabe? De que adianta? Você tem que ser inteligente, tem que ser esperto. Não cair nos truques dos outros. Achar que só porque é cristão vai fazer qualquer coisa por todo mundo, que é besta.
Gente, a gente é cristão, a gente não é besta, entendeu? Você tem seus direitos, você vai atrás dos seus direitos. Você tem os seus deveres, você vai fazer os seus deveres também. Mas não vai ser besta. Eu tenho muito mais coisa pra falar, mas tá acabando a memória do meu celular. O tempo tá muito longo. E eu, sinceramente, não gosto de ser filmada, não. Mas vamos lá. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a gente. Que esses tempos passem e nós possamos voltar aí pra igreja como normalmente. Amém? Jesus te ama.